Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos trazer algumas informações, né? Primeiro a gente vai levantar 3 pontos, né? Por que o Fluminense teve uma decadência tão grande nos últimos jogos e também vamos falar dos jogadores convocados pela seleção brasileira, né? Mas o que nos preocupa muito é esse mau momento do Fluminense na temporada. Mas antes de mais nada, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilhe nosso vídeo com seus amigos tricolores, compartilhe no grupo tricolor, ajuda o Falando de Flu a chegar à sua meta de 2.900 inscritos. Tá faltando aproximadamente 70 inscritos, então se você se inscrever falta menos um. Se você compartilhar nosso vídeo, você vai fazer outras pessoas conhecerem o Falando de Flu e a gente conseguir cada vez mais ganhar inscritos, tá continuando produzindo conteúdo e principalmente falando de Flu aqui no canal. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu vou começar falando, né, sobre os jogadores convocados pela seleção brasileira, que é um assunto um pouco mais rápido, né? Nesse domingo, o treinador interino da seleção brasileira, Ramon Menezes, que está se dividindo entre sub-20 do Brasil e a seleção principal interinamente, veio ao Rio de Janeiro para convocar a seleção brasileira para os amistosos que vão ter na Espanha e convocou o Nino e o André, né? Lembrando, tanto o Nino quanto o André estavam na pré-lista do Tite, né, em 2022, só que a gente sabia que dificilmente teriam oportunidade, até porque não tinha sido convocado para nenhum jogo naquele período da Copa de 2022. Mas agora o André, né, já é convocado pela segunda vez e o Nino pela primeira vez. Lembrando, o André está na seleção para o Fluminense, é algo interessante, porque a gente sabe que o futebol que o André apresenta, um momento vai chegar a hora do André sair do Fluminense. E ele está na seleção brasileira, o valor de mercado dele já levou para caramba, né? Mas o Mário também já garantiu que o André fica até o final dessa temporada. E o Nino também indo para a seleção brasileira vai destacar um pouco mais do futebol do jogador. O jogador que inclusive, né, jogou as Olimpíadas, foi campeão olímpico e agora começa a se aposentar na seleção principal, né? Então, isso é um ponto interessante que a gente tem que destacar do Fluminense, do trabalho do Fluminense, voltando a ter jogadores da seleção brasileira. Ramon Menezes, que fica interinamente na seleção, né? Até o Brasil anunciar novo treinador, fala-se muito em Carlo Ancelotti, e hoje também surgiu a notícia que talvez a seleção possa esperar por Carlo Ancelotti até 2024, com o Ramon Menezes trabalhando interinamente, né? Vamos ver como que vai ser nos próximos capítulos, mas que tanto o André quanto o Nino tenham uma boa participação na seleção brasileira. Eu acho que o Nino nem deve entrar em campo e o André talvez tenha uma oportunidade, como é a segunda vez que ele está sendo convocado e alguns outros jogadores que foram junto com ele na primeira convocação não estão indo dessa vez, acho que talvez ele tenha alguns minutinhos, né, como são 2 jogos também. Agora, vamos para a segunda coisa que eu quero falar nesse vídeo, que trata-se, né, do mau momento do Fluminense na temporada. O Fluminense que, após perder para o Corinthians, time do Corinthians que não venceu 8 rodadas, o Fluminense amarga 4 partidas sem vencer, né, sendo que um empate, 3 derrotas, e muitos questionamentos começam a ver sobre o Fernando Diniz. E eu quero levantar alguns pontos aqui que eu acho que teve a decadência do time do Fluminense. A primeira delas eu acho que é um pouco da dificuldade para praticar o futebol de aproximação. Se não vê o Fluminense mais jogando aquele futebol de aproximação, aquele de todo mundo se aproxima para um lado, trabalhar a bola, tentar inverter para o outro lado, até mesmo ali resolver a jogada com esse toque de bola. O time do Fluminense tem uma posse de bola que gira a bola de um lado para o outro, mas sem conseguir ser agressivo, sem conseguir achar os espaços. Um exemplo disso foi hoje, Paulo Henrique Ganso. O primeiro gol que o Fluminense toma é um erro de passe do Ganso, que é interceptado e gera um contra-ataque. Então a gente precisa ter esse futebol de aproximação, esse futebol de o Ganso se aproxima do Ares, que se aproxima do André, que se aproxima do Germancano. Hoje, no jogo de hoje, o Germancano teve uma bola que chegasse assim, para ele finalizar, né? Até o gol que o John Kennedy perdeu, aquela bola cai no pé do Germancano, era gol. Mas o John Kennedy acabou pegando um pouquinho errado na bola, a bola acabou saindo. Então, o primeiro ponto que acho que o Fluminense precisa voltar a praticar é esse futebol de aproximação. Outro ponto que me incomoda demais no jogo do Fluminense, e que para mim fica claro, a decadência do Fluminense tomar tantos gols contra-ataque, é o seguinte: como que era o estilo do Fluminense no início da temporada, no final da temporada passada? Perde a bola, o time já sufocava o adversário para não dar espaço para o adversário conseguir trabalhar a bola. Hoje não, o Fluminense perde a bola, todo mundo corre para trás. Nessas de correr para trás, os caras conseguem ligar o contra-ataque em velocidade e a gente acaba tomando gol. Hoje, 2 gols do Corinthians foram jogadas de contra-ataque. Um passe errado do Ganso, que ninguém chegou ali para pressionar o homem da bola, o jogador conseguiu levar com espaço, e o segundo, a mesma coisa. Então o Fluminense precisa voltar a ter essa marcação-pressão, precisa tirar o espaço do adversário, não deixar o adversário jogar, porque todos os momentos que o Fluminense pressionou o Corinthians no jogo de hoje, o Corinthians acabou cedendo a posse de bola para o Fluminense. Então o Fluminense precisa recuperar essa marcação-pressão. E o outro ponto também, o Diniz na temporada passada, quando o time oscilou, ele mudou o esquema tático. Ele meteu o Iago no time, foi jogar no 4-4-2, está na hora dele fazer essa mudança tática. O Fluminense sente muita falta do Keno, que jogava aberto, dando amplitude. O Fluminense tem que olhar para o banco e olhar, pô, será que o Lelê não pode fazer isso? Será que o menino lá, o Isaac, não pode fazer isso?
ele tem que ter uma alternativa, que não seja o Keno. O Lima tenta fazer essa função, mas o Lima acaba fechando muito para dentro e a gente perde essa amplitude. E o Fluminense precisa resolver isso rápido, porque quinta-feira, com os resultados que teve, se perde na quinta-feira, vai cair numa crise. Se ganha na quinta-feira, todo mundo esquece que passou, vamos bola para frente. Mas se perde na quinta-feira, pode gerar uma grande crise no Fluminense. Então, o Diniz precisa, sim, mudar a forma do time jogar, precisa inovar a forma do time jogar e vir com um time muito bem concentrado, muito bem focado para o jogo de quinta-feira. Outro ponto também que eu queria destacar aqui, quando a gente tem que criticar, a gente critica, quando a gente tem que elogiar, a gente elogia, e quando a gente tem que voltar a criticar, a gente volta a criticar. Se a gente pegar meus vídeos, eu falava mal do Felipe Melo, depois eu elogiei as partidas dele, mas uma coisa a gente tem que ressaltar também. A maior parte dos gols que o Fluminense está tomando é por falhas do Felipe Melo. Às vezes não é uma falha clássica, mas igual hoje. No lance do primeiro gol, onde que o Felipe Melo estava em vez de marcar o Roberto? O Roberto conseguiu escolher aquela bola para primeira área sozinho, porque o Felipe Melo não teve velocidade para conseguir chegar junto com o Roberto. E vários momentos do jogo o Felipe Melo estava dando bote afobado, não conseguindo realmente desarmar o jogador da bola. Então, acho que essa entrada do Manuel no Fla-Flu, se o Manuel for bem, cara, ele precisa ter essa manutenção de time titular e voltar a ser titular do Fluminense, porque ele tem muito mais velocidade que o Felipe Melo, e o Felipe Melo já está começando a dar umas pichotadas, então acho que talvez seja o momento de trocar realmente. Mas mais uma vez a gente fala, o Fluminense tinha tudo para vencer o Corinthians hoje, teve mais posse de bola, finalizou mais, só que não finalizou com precisão. Agora vai entrar na quinta-feira super pressionado, precisando da vitória. Então vamos ver, né, como que vai ser o desenrolar desse jogo na quinta-feira. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários para você qual que é a principal causa do Fluminense estar jogando tão mal. Deixa nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você gostar do nosso conteúdo, compartilhe o nosso vídeo com o maior número de tricolores que você puder. E saudações tricolores e até a próxima.